Jamais abandono, solidão, infortúnio. Deus permanece contigo. Ele é o fulcro gerador de poder, em torno do qual tudo e todos gravitam. Dele a linguagem positiva, atuando à distância no equilíbrio cósmico, na força de atração das moléculas. Magneticamente a ele atraídos, estamos associados uns com os outros na grande obra de regeneração. Sua ação se expande e produz efeitos que se devem realizar através dos fenômenos vivos da natureza. Quando as circunstâncias se apresentam aziagas, fomentando sombras e amarguras, quando as enfermidades predominam, diminuindo as resistências, quando as necessidades se multiplicam em turbilhão de quietudes, quando os apodos invistam sem piedade e todos se tenham ido, Deus permanece contigo. Quando o homem cai, há um distúrbio no equilíbrio universal. Quando ele se reergue e avança, a harmonia sideral se reorganiza. Tu és um cosmo no universo, e as leis que te regem o destino impõem-te a gravitação harmônica em torno do astro-rei. Deus aí permanece. Condutores orientam o passo, mestres conduzem o ensino, leis governam a vida. A tua vida escreve páginas que irão influenciar outras vidas, nelas permanecendo como exemplos, estímulos ou derrotas. Deus permanece sempre guiando-te e fortalecendo-te para o fanal feliz. Não o duvides, nem o desconsideres. Descobre-o, pois que ele permanece contigo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à conferência sobre a tolerância à sociedade atual, com o professor Divaldo Pereira Franco e a participação especial do Dr. Juan Danilo. Boa noite, Divaldo. Boa noite, Juan. Gratos pela possibilidade desse evento online, em substituição à conferência que aconteceria na Holanda. De coração, agradecemos todo o suporte fraternal que você, Divaldo, tem dado ao movimento espírita holandês ao longo das últimas décadas. Gostaria de lembrar que Divaldo Franco é humanista, médium e educador excepcional. Mesmo aos 93 anos de idade, o professor Divaldo Franco continua trabalhando incansavelmente para promover a educação, a inclusão social e a paz no mundo. Coloca sua mediunidade em favor desses ideais através das suas palestras e seminários em várias partes do mundo e produzindo uma extensa obra literária. Seus livros analisam o sentido real da vida com o objetivo de promover o crescimento interior e a valorização do ser humano. Como médium, Divaldo Franco escreveu 285 livros, dos quais 104 foram traduzidos para 17 idiomas. Seu livro mais recente, Vidas Vazias, foi lançado no último dia 5 de maio. Os direitos autorais de todos os livros foram doados oficialmente à Mansão do Caminho. E, graças a isso, é possível apoiar essa obra social fundada em 1952. Creio que ainda não temos consciência da dimensão que Divaldo Pereira Franco significa para todos nós, seus contemporâneos. Seu legado de amor ao próximo é uma fonte de inspiração para todos nós. Permitam-me falar algumas palavras para os nossos amigos holandeses. Lieve kijkers, van harte welkom bij deze lezing door Divaldo Franco over tolerantie en de huidige samenleving. Ik wil graag bij u onze spreker introduceren. Divaldo Franco komt uit Salvador, da Bahia, Brasília.
Hij is opvoeder, medium, spiritist-spreker en filantroop. Zijn werk krijgt brede erkenning, zowel in Brazilië als wereldwijd. 4 universiteiten, 3 in Brazilië en 1 in Canada, hebben Divaldo Pereira Franco de titel van doctor honoris causa toegekend. Op 93 jaar leeftijd blijft Divaldo Franco onvermoeibaar werken aan de sociale inclusie en het bevorderen van vrede in de wereld door middel van zijn boek en zijn lezingen. Hij schreef via automatische schrift 285 boeken, waarvan 104 boeken in 17 talen zijn vertaald. Zijn meest recent boek, Lege Levens, verscheen op 5 mei dit jaar. Alle auteursrechten zijn officieel geschonken aan Mansão do Caminho en vormen een waardevolle financiële hulpbron voor dit educatieve project dat in 1952 werd opgericht door Divaldo Franco en zijn trouwe vriend Nilson Pereira de Souza. Mansão do Caminho is een prachtig voorbeeld van naastenliefde en in zijn puurste vorm. Na de lezing en de pauze zult u een filmpje over de activiteit van Mansão do Caminho zien. Deze lezing wordt later van ondertiteling voorzien en op de website van de NSP geplaatst. Wij wensen u hierbij alvast veel spiritueel genoegen en veel kijkplezier toe. Em seguida, apresentaremos pequeno vídeo do Movimento Espírita Holandês com imagens de alguns eventos com Divaldo Franco. Vamos ao prosseguindo, damos as boas-vindas ao Dr. Juan Danilo, colaborador abnegado da Mansão do Caminho. Juan Danilo é médico, psicólogo, autor da terapia holística aliana, escritor e músico. É natural do Equador, atualmente mora e trabalha na Mansão do Caminho, onde desenvolve, entre outras atividades, um trabalho inclusivo para as crianças portadoras de autismo. Hoje, Juan vai nos brindar com uma bela música de sua autoria. Bem-vindo, Juan. Boa noite, um abraço fraternal e carinhoso para todos vocês. No ar que respiro naquela criança tan cheia de graça, vejo-te no beijo amoroso de beija-flor. Siento
siento-te junto a mí. Sé que en un sufrimiento estás aquí, burlando las aristas, cual artista delicado, haciendo entrar a luz en las pequeñas frestas que a boa vontade abrió. Tua voz no te vejo, siento-te junto a mí. Estás en todo y no en tanto. Mi alma te adivina. Na lua plateada, nos lírios, nas rosas, nas horas tempestuosas, siento-te, siento-te. Sé que no sufrimiento estás aquí, burlando as aristas, cual artista delicado, haciendo entrar a luz pelas pequeñas frestas que a boa vontade abrió. Ouço tua voz, no te vejo, siento-te junto a mí, junto a mí. Estás en todo y no en tanto. Mi alma te adivina. Junto a mí. Muito obrigado. Obrigada, Juan. Prosseguindo. Que Jesus envolva a todos nós em sua paz, especialmente a você, Edivaldo, que vai trazer algumas reflexões sobre tolerância e a sociedade atual. A palavra é sua. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos, e aqueles que nos ouvem, nos veem através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Na história universal, vamos encontrar a nossa própria vida. É necessário recordarmos que os fatos obedecem a um encadeamento de natureza histórica, nos quais surge a filosofia existencial. A tolerância é uma mensagem basilar para o bom entendimento entre as criaturas e, consequentemente, entre as nações. Não poucas vezes deixamos-nos arrebatar pelos nossos sentimentos de natureza inferior, tornando-nos intolerantes, sem nos darmos conta que a tolerância pode ser considerada a árvore que a todos nos alberga nos difíceis dias de sol e nos grandes dias de tempestade, porque sempre passa. Afinal, somos nós que passamos pelo tempo, porque o tempo é infinito, é o mesmo, e nós somos viandantes das horas. Colocamos o albornoz das necessidades sobre as costas e vadiamos o rio das conquistas interiores. Porque havia falado sobre a história universal, recordei-me de uma página das mais belas e daquelas que constituem o Fausto e a grandeza do pensamento europeu. Desejo referir-me a uma das mais belas nações do mundo, hoje do território da querida Turquia,
principalmente nas terras da Anatólia atual. Ali houve um povo. E este povo fantástico está vivendo a sua última geração. Estamos por volta de 526 a.C. E esse povo é imensamente feliz, porque o seu rei é o homem mais poderoso da terra. Fascinado pelos haveres terrestres, ele conseguiu amealhar, segundo Heródoto de Alicarnasso, o historiador grego de mais respeitabilidade que a humanidade conhece, amealhar uma fortuna colossal, indimensional, por um fenômeno fortuito da natureza, porque sendo a capital da Lídia, a cidade de Sardes, esta foi construída às margens de um grande rio, o rio Paquetolo, que desce das montanhas, faz um grande vale, e ali então as suas águas transparentes trazem pepitas de ouro até hoje, diamantes, pedras preciosas que dormem ou que dormiam ao abandono das suas margens. Com a grande conquista daquela terra do século VI a.C., todo o patrimônio pertenceu ao Estado e governava um homem probo, amante da cultura. Foi talvez o maior representante da sua dinastia. E esses são os momentos finais da história da Lídia. A Lídia destacava-se, portanto, nesse universo das nações, no século VII a.C., como sendo a coroa de um rei colocada na cabeça do tempo passageiro. E o seu grande rei vivia no esplendor, na grandeza. Mas a Terra é um planeta especial. Falamos sobre felicidade, felicidade relativa, porque com todo esse poder, Creso era pai de 2 filhos. Um deles, um rapaz portador de debilidades orgânicas, era surdo, mudo, e jamais poderia ocupar o trono. E o outro, o jovem sonhador, estava sob a prevenção da espada de Damocles, que oscilava na sua cabeça uma fatídica informação. Naquela oportunidade, os deuses governavam a terra. E, naturalmente, na Grécia, o templo glorioso, representado pelo deus Apolo, brilhava em Delfos. E Deus de Delfos mandou informar ao rei que o seu filho não reinaria, o outro, aquele que era saudável, porque deveria morrer graças a uma lança. Era uma advertência, mas era uma advertência da fatalidade. Creso, muito preocupado porque acreditava nos deuses e nas comunicações do além-túmulo, mandou construir o palácio em uma área na qual não houvesse a mais mínima possibilidade de acontecer uma tragédia dessa natureza. Não se usava no exército qualquer flecha, usava-se um outro tipo de arco, mas não a flecha convencional. E a vida continuava, e o rei Creso era infinitamente feliz. Narra que certo dia estava visitando a cidade o maior filósofo grego de todos os tempos. Naquele momento, ele estava tomando conhecimento do que se passava na Terra. De algum modo, a Anatólia, o país, estavam ligados à Grécia, o berço da cultura, da sabedoria. E então, Creso mandou convidar um grande sábio para passar um dia em sua companhia. Na verdade, o que ele desejava era uma informação da filosofia desse homem notável. E conseguiu fazer um banquete incomum. Notou, porém, que o sábio não saía do seu crisol de meditação. Aquele semblante severo era meigo, mas um pouco triste. E desfilaram os acepipes mais gloriosos, que ele se utilizava com um sorriso de gratidão. Mais ou menos ao terminar o almoço, depois de várias horas, ele convidou o sábio
para que fosse conhecer os seus tesouros, que ficavam nas caixas fortes subterrâneas do próprio palácio. Foram abertas as grandes salas, cobertas de aço, tendo lá dentro uma das maiores fortunas acumuladas que o mundo jamais viu. Dizia-se que Salomão havia atingido a grandeza, mas historiadores dizem que Creso superou o notável judeu, porque, acima de tudo, ele começou a cunhar moedas de ouro. Coincidentemente, há alguns poucos anos, o Museu de História Natural de Nova York conseguiu encontrar 200 moedas e as adquiriu por uma fortuna para poder demonstrar a grandeza daquele império que logo mais iria desaparecer. Então ele recebeu o sábio com todas as homenagens e desceu à corte, acompanhando o sábio, para visitar as diversas construções especialmente realizadas para servirem de museu para as peças famosas, estátuas em ouro maciço, com os olhos nas pedras de esmeraldas, com braceletes e colares das mais finas pérolas. Mas o sábio não se entusiasmou tanto quanto o rei. E o rei dizia: Senhor, pode examinar, por exemplo, todo esse trabalho de alvenaria. Nós somos os melhores do mundo. E o sábio olhava, meneava a cabeça e não se entusiasmava. Depois de algumas horas, o rei não aguentou e disse: noto que tudo isso não lhe faz feliz. E ele redargui: de fato, porque a felicidade para mim não consiste em ter. Bom, se não consiste em ter, o que é a felicidade para o senhor? Um estado de espírito, ser. Porque o que somos nunca desaparece, mas o que temos, perdemos. Ah, sim, eu concordo. Mas gostaria de perguntar-lhe se nas suas excursões maravilhosas, por acaso, há encontrado um homem mais feliz do que eu. Ou melhor, diga-me, qual foi o homem mais feliz que o senhor conheceu? O filósofo olhou ternamente e lhe falou: me recordo que em Atenas eu conheci um jovem. Ele era órfão. E desde quando se lhe desenhou a orfandade, ele se dedicou, depois dos deveres para com a mãe, a atender a beleza de Atenas, a dialogar com os deuses no Partenon, a atender as pessoas, mostrando a grandeza de Atenas e a perpetuidade da filosofia. Esse jovem nunca se irritava, nunca experimentou melancolia nem tristeza. Considero-o a pessoa mais feliz que eu conheci. E era rico? Não. Ele praticamente não tinha nada, mas era sábio. O rei mordiscou o lábio com um pouco de intolerância. Imagina, comparar um pobre órfão miserável com ele, que era possuidor do maior tesouro que o mundo conheceu antes e jamais depois dele. Bem, não se dando por vencido, ele sorriu, acarinhou o filósofo e perguntou-lhe: Solon, e diga-me, se tem alguém que ele mereceu o primeiro lugar, por acaso? Em segundo lugar, qual seria a pessoa mais rica, mais feliz do mundo? Colocou a palavra rica para insinuar. E o filósofo olhou e disse: bem, também em Atenas eu conheci dois jovens que se amavam. Havia entre eles uma corrente invisível de sentimentos profundos. E eles dedicaram a vida a defender Atenas das agressões de Esparta. E por isso eram dois jovens insuperáveis. Felizes, o rei demonstrou no semblante a sua intolerância e a sua forma de não saber entender o valor dos outros. E claro, o sábio percebeu. E a partir deste momento, ele não deu tanto valor ao sábio, porque era um homem que, afinal de contas, não havia reconhecido nele o homem do tesouro, o homem feliz.
e o tratou com certo desprezo. Na hora da despedida, ele foi muito gentil e até quis oferecer ao sábio alguns valores em moedas. E eles não precisam. Eu sou alguém que não precisa de nada, porque o mais indispensável para a minha vida eu tenho, o saber. Sei que a minha vida é temporária. Sei que deixarei um legado, a sabedoria. Mas eu gostaria de dizer ao rei alguma coisa. Vós me perguntastes 2 vezes qual era o homem mais feliz que eu havia conhecido. E eu lamento ter que dizer-vos, uma pessoa só pode ser considerada feliz depois da sua morte. Porque enquanto a morte não se dá, podem acontecer coisas muito lamentáveis. O rei olhou com certo desprezo e abandonou. Passaram seus tempos e ele soube, o rei, que Midas, aquele que tudo quanto tocava, a mitologia dizia que virava ouro, tinha tido uma briga muito séria com o herdeiro do trono, seu filho, e mandou o filho para o exílio. Quando o rei da Lídia soube, mandou buscar o rapaz, porque seria um excelente companheiro para seu filho, já que o surdo-mudo era uma peça desprezada em palácio. E o jovem, encontrando este amigo dele, fez o seu verdadeiro irmão. Contavam entre 18 e 20 anos. Eram imensamente felizes. E o recém-chegado, certo dia, perguntou ao seu colega: você tem hábito de caçar ou não? Eu não tenho ideia, porque o nosso palácio tem de tudo. Não necessitamos de caçar. Na floresta, do outro lado da montanha, do outro lado das muralhas, é que se fazem caçadas. E o jovem da mídia disse: mas nós poderíamos fugir para ir caçar. Ele disse: mas eu não poderei, porque há sobre mim uma profecia fatídica, que eu morrerei de uma lancetada. Mas como isto poderá ser? Vamos encontrar um meio na muralha, talvez uma brecha, e iremos caçar. Será uma experiência fantástica. Eu sou um excelente atirador. E os jovens, em uma manhã em que a guarda não estava em vigilância, desapareceram da floresta. Desapareceram e depois de andarem alguns quilômetros, encontraram uma vara que passeava. Os porcos passeavam, eram porcos selvagens. E então o jovem príncipe da Lídia ficou fascinado por um porco que saiu a correr e ele saiu atrás com uma lança na mão. O outro foi para o lado oposto. E de repente, o seu visitante percebeu que alguns arbustos se mexiam e teve a impressão que fosse talvez o animal fugidio. Ergueu a lança e quando a atirou, do arbusto levantou-se o príncipe herdeiro e a lança o atravessou e ele caiu morto. O madeireiro que passava viu toda a cena, toda a tragédia. O cadáver foi removido. É o cadáver grego, a história da tragédia grega. E o rapaz, o descendente de Mimos, foi tomado de uma angústia muito grande. E no momento do velório, quando as cortes convidadas choravam morto e o pai de joelhos lamentava, o jovem visitante tomou-lhe o punhal, tirou do cinto, cravejado de brilhantes, e cravou, tombando sobre o cadáver. Era a maneira que ele podia achar para justificar ter assassinado o seu amigo. O rei Midas tomou ódio a Creso. Achou que ele era o responsável pela desgraça, não do próprio filho apenas, mas de ambos os rapazes. E o rei entrou numa melancolia profunda. Nesse momento, chegaram notícias que um grande conquistador persa, à semelhança de formigas ou gafanhotos, vinha devorando as nações. A Babilônia, ali no Levante, foi a primeira a ser devorada, totalmente destruída, e avançava Ciro II na direção do Bósforo.
a passagem entre a Ásia e a Europa na direção da Mídia. Mas o rei apavorou-se e pediu ajuda aos egípcios. Pediu ajuda a Veneza e fez um exército. Mas antes ele mandou saber do deus Apolo se deveria fazer a guerra. E o deus, que sempre falava através de um poemeto, mandou dizer-lhe: avise ao rei que um grande império cairá. E ele compreendeu naturalmente que o grande império seria a Pérsia, porque estava destruindo tudo. E foi para a batalha. Cometeu um erro de estratégia militar. Todo aquele que lança a ponte para a conquista corre o perigo de perder. O ideal, especialmente na época, era esperar que o estrangeiro viesse, porque já chegaria cansado, com a tropa meio vencida pelo esforço, e era fácil de vencê-la. E na batalha que se travou terrível, o rei perdeu e voltou. Os soldados demandaram, e os persas perseguiram-no com os restantes sobreviventes até a capital. A capital foi cercada e ele fugiu na direção do Palácio Suntuoso. Subiu a escadaria, foi para a janela do segundo piso e percebeu que Sardes, a cidade dourada, estava sendo totalmente destruída. O casario incendiado, jardins e florestas enlamaridas. Ele, a esposa e o filho, Actes, que era surdo-mudo, refugiaram-se no andar. O filho escondeu-se atrás de um reposteiro de veludo, de onde ele podia ver a porta de entrada da sala. E o seu pai, de costas, chorando, vendo a desgraça sobre seu país. Os mercenários invadindo os jardins, entrando nos subterrâneos e saindo com ouro e jogando, embriagados. Neste momento, Actes viu chegar um persa com uma lança, preparou a lança para atirar no rei que estava de costas. E diz a história que o estupor foi tão grande que ele gritou: oh, não atire, não o mate, ele é o rei. Então, o rei moveu-se, a lança se cravou na janela de madeira e a vida do rei foi salva. Os soldados prenderam-nos e levaram para a praça pública para poder matá-los. Prepararam uma fogueira e o rei Creso foi amarrado a ela. Colocaram lenha. O crepúsculo descia sobre a cidade, descia. A cidade dominada pelas chamas e pelo fumo, a embriaguez dos sentidos, a tropa, esforçando-se da batalha, destruindo tudo. O horror dos gritos dos que eram assassinados, das mulheres estupradas. E o rei lembrou-se de Solon. Ó Solo! E começou a chorar. Neste momento ele não aguentou e gritou: ó Solo! Como tu tinhas razão! Neste momento, num cavalo, passa o conquistador, que era discípulo filosófico de Solon. E ouvindo falar o nome do mestre em grego, ele parou o animal e perguntou: por que te referes a Solon? Tu conheces Solon? O rei olhou e reconheceu nele Ciro II. E disse: meu rei, eu o recebi um dia em palácio. E contou-lhe que Solon dizia que somente se poderia afirmar que alguém foi feliz depois da sua morte. Então, Ciro foi tomado de uma angústia. Subiu ao cenário onde estava erguida a fogueira, que não estava ainda acesa, e mandou que os clarins soassem. A tropa desarranjada parou e ele gritou: soltem-no!
Desamarrem o rei. Eu também sou rei. Mas eu não sei se um dia alguém mais audacioso do que eu me vencerá numa guerra e me mandará matar. Eu te desejo que escrevam na história e que Solon saiba que eu, em sua homenagem, perdoo este homem. Porque se algum dia eu for vencido, eu espero que o meu vencedor faça comigo o que estou fazendo com ele. É da filosofia. E libertou. Então Creso e a família real curvaram-se. E Creso lhe disse em grego: Senhor, eu sou um rei vencido. Já que me poupaste a vida, que sei eu, serei vosso escravo. Levai-me para a Pérsia, pelo menos para que eu tome conta do meu tesouro, que agora vos pertencerá. E Creso aceitou, levou os tesouros. E levou Creso, mas não na condição de escravo, na condição de um servidor. E quando morreu o grande rei, considerado um dos maiores da humanidade, o seu filho Cambises, que estava lutando nas chamadas guerras médicas, as guerras entre a Pérsia e a grandiosa Grécia, 30 anos de guerras. Cambises foi educado por Creso, que lhe ensinou estratégia militar. E Cambises conseguiu invadir Atenas por causa de um traidor. Porque só havia passagem do Peloponeso. A história dá conta até hoje, os 300 do Peloponeso. Mas o homem rendeu-se a Cambises e revelou uma estrada pelos pastores que saiu muitas vezes de Atenas. E Atenas foi destruída pelos persas. E ele passou a história, Creso, do homem que, graças à intolerância, tolerância pela compaixão, veio reabilitar-se. E a história irá esculpir nos tesouros inefáveis da sabedoria que a tolerância é uma gema preciosa que deveremos colocar no cofre do coração para possuirmos o tesouro da paz. Fazendo um confronto entre aquela e a atual sociedade, 27 séculos depois, percebemos que os tesouros que a criatura humana ama e disputa são os tesouros perecíveis. Não são os tesouros dos deuses, da virtude, como das 7 batalhas de Hércules, atrás da sabedoria e da vitória. Não como a grande vitória de Teseu sobre o monstro do labirinto, não. E então a tolerância, que vai fazer parte do pensamento grego ético, ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, ensinada como sendo um grande instrumento de desfrutar a paz. E vivemos hoje o período de uma guerra, em que o inimigo é invisível, em que o inimigo é astuto, em que o inimigo é letal. A época do corona, do vírus terrível, avassalador, que vem tomando conta das pessoas inadvertidas, intolerantes, incapazes de obedecer às leis, incapazes de obedecer às leis da vida, que são o respeito à própria vida. A nossa cultura degenerou. A nossa sabedoria não é ética, é tecnológica. Reconhecemos. Neste momento, falamos à querida Holanda, o país da tecnologia, os Países Baixos, abaixo do nível do mar,
com as mais belas tradições da arte, desde os antigos caminhos da Índia e todo o seu poder na história da humanidade. As suas guerras, agora, depois da Rainha Beatrice, transformadas em cultura, em sabedoria, em direitos humanos, mas com o toque do exagero, da desconfiança e dos prejuízos ético-morais que falam, que trabalham em favor dos tesouros materiais, principalmente da luxúria, da perversão e da transitoriedade do pensamento do mundo. Essa mesma Holanda que nos deu Rembrandt e os grandes poetas mágicos que resistiu ao nazismo, embora sufocada, vive hoje como todos nós, sob o látego cruel do materialismo, da indiferença, olvidando o mais notável pensador da história, que foi Jesus Cristo. E pondo à margem a filosofia da beleza, da imortalidade, que Creso consultou o fenômeno mediúnico através de Apolo, o deus de Delfos, mas não viveu a experiência da imortalidade da alma, embora sabendo que os seres que viajam na condição de deusas ou de daimoniones, de demônios, voltamos todos à Terra pela nossa vida imortal. E estamos hoje numa guerra no mundo, ainda no Brasil e em muitos países, preocupados com os tesouros que dariam felicidade aos haveres, não com a nossa transformação ético-moral. E o vírus, devorador como fantasma, levando o pavor, o transtorno emocional e preparando esta geração para, nos dias do porvir, apresentar distúrbios mentais, como preveem os nobres psiquiatras, transtornos de natureza emocional, como preveem os psicoterapeutas, e desajustes e crimes, como preveem os psicólogos e os filósofos. É necessário que nos preparemos para viver em tolerância, para dar ao outro o direito de ser e compreendermos a sua iniquidade, a sua perversão. E ao invés de erguermos o látigo contra, de estendermos a mão generosa para o erguer do caos e proporcionar-lhe a alegria de viver por intermédio da solidariedade humana. Eu me recordo de um grande holandês, pastor presbiteriano, o Dr. Pierre van Passen, legou à posteridade uma obra incomum que muitos holandeses talvez não tenham lido. Estes dias tumultuosos. É que ele nos fala do após-guerra, 1945 e seguintes. E nós falaremos em breve. Esse breve pode ter qualquer duração, porque o breve no tempo varia do tempo do breve. Falaremos desse tempo do coronavírus, dos distúrbios da família, da convivência no lar, da ausência de tolerância com os filhos, da ausência de tolerância com os cônjuges, com os pais idosos e cansados, e a nossa irritação por nos encontrarmos aprisionados no lar, prisão voluntária, para não sermos dizimados pela peste, que um dia, no passado, matou 3/4 da velha Europa. Então é necessário que hoje, graças às luzes da filosofia espírita, abramos os braços em uma sociedade moderna que teremos justa, afável, uma sociedade gentil, uma sociedade idealista, que saiba cantar o hino da solidariedade humana, que saiba derrubar fronteiras,
nas fronteiras geográficas, as fronteiras emocionais entre mim e ti, entre tu e mim. São essas fronteiras as mais difíceis. E a nossa canção, ser uma canção de ternura, de afabilidade e de amor. Ser o grande pensador de Ali Carnasso estivesse hoje entre nós, poderia repetir a mesma frase. Só se pode saber que o homem é feliz depois da sua morte. E até hoje recordamos Jesus, depois da morte dele. O homem ressuscitado, a semelhança de Circe, que renascia das cinzas de duas traves de madeira vergonhosa. Ele voa na direção do infinito e abre as mãos para nos repetir: Sine te parvulus, venire ad me. Ó vós, que sofreis, vinde a mim. E completando o pensamento, tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Porque meu fardo é o fardo da consciência, é suave, e o meu jugo é leve, é o jugo do perdão e da tolerância. Esta é a nossa mensagem. Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, damas e cavaleiros que nos honram, acompanhando-nos até aqui. Muita paz. O que você quer? Comecei. Fala. Obrigada, Divaldo, por tão profundas considerações sobre esse tema tão atual e necessário nos dias de hoje. Dando continuidade à nossa programação, vamos assistir um vídeo que traz uma pequena amostra do trabalho inclusivo que a Mansão do Caminho desenvolve desde 1952, quando foi fundada por Divaldo Franco e seu fiel amigo Nilson Pereira de Souza, o saudoso tio Nilson. Após o vídeo, teremos a sessão de perguntas e respostas. Se você quiser colaborar com esse projeto de amor, fazendo sua doação, para que mais crianças carentes possam ser atendidas pela Mansão do Caminho, basta direcionar seu telefone para o código QR para receber todas as informações necessárias para fazer sua doação. Vamos ao vídeo? Acredito que quando nós nascemos, já nos encontramos dentro de uma programação elaborada no mundo espiritual. O grande desafio é utilizar do livre-arbítrio para seguir o objetivo que nos pode levar à plenitude espiritual.
Então eu ouvi uma voz que me disse: isto é o que farás da tua vida. Serás educador de almas. Nós pensamos em fazer um lugar onde todos encontrassem albergue, oportunidade de amar, mas sobretudo fossem amparados e tivessem as suas dores diminuídas. O nosso objetivo era promover essas famílias, para que mais tarde cada qual pudesse viver por conta própria, dignificando-as, fazendo-as cidadãs do mundo. E temos conseguido. Hoje, com as técnicas modernas da educação, a Mansão do Caminho deixou de ser um edifício, porque adquirimos uma área muito grande, de 80 mil metros quadrados, nos arredores da cidade de Salvador, e aí implantamos o nosso ideal. Iniciamos o sistema de casas-lares por volta de 1956, para atender a criança dando-lhe uma família. Fomos pioneiros nesse gênero na América do Sul. Essa comunidade é aberta. Nós criamos vários setores, serviços médicos, uma casa de parto, uma creche, depois um jardim, uma escola fundamental, profissionalizando as crianças em diversas escolas. E agora estamos empenhados no curso médio, para que daqui possam diretamente ir para a universidade. Nesse ínterim, eu percebi que a mediunidade era uma porta de iluminação, porque dando certeza da sobrevivência da alma, da sua imortalidade, anunciava-me que todo e qualquer empenho do bem era um passo dado na plenitude que nós desfrutaremos um dia. Porque um corpo físico, por mais seja duradouro, esse tempo é sempre breve em relação ao período chamado eternidade. Desse modo, compreendi que, através desta visão, poderia atender a muito maior número de pessoas. Porque a grande miséria não é a socioeconômica, é a moral. E essa está no espírito do indivíduo. Explicar-lhes, despertá-los para uma vida saudável, não necessariamente religiosa, porque o que vale é a conduta do indivíduo. A religião é a metodologia para que ele possa atingir a meta que ela lhe propõe. Depois de mais de 10 milhões de livros vendidos, os direitos autorais foram cedidos à instituição e, graças a isso, temos uma boa fatia de socorro para levar adiante a obra. A vida é um espelho, tem o lado que reflete e o lado morto. Saia do lado morto e reflita-se nesse espelho. Você vai ver que possui valores que muita gente não os tem. E vai ficar contente com você mesmo. Passe esses valores ao próximo, porque eles serão vitalizados pela recompensa do amor que você vai colocar no solo de outros corações. Não se importe se não for amado, mas importe-se em amar. Na vida física, na sociedade, todos nós temos inimigos. Não é significativo. Não seja você
inimigo de ninguém. Se alguém não o ama, o problema não é seu, é do outro. Mas seja você quem ama, em qualquer circunstância. Seja você quem doa, quem desculpa, quem é feliz, porque o perdão é o primeiro caminho da plenitude. Chegou a revista Presença Espírita em formato digital. Adquira a sua acessando www.livrarialeal.com.br. Clique no menu Revista, depois em Digital, escolha a edição desejada e clique no botão Comprar. É a Revista Espírita da Mansão do Caminho, agora também disponível online. Baixe já a sua. A notícia da esperança nestes tumultuosos dias da humanidade. Chegou aí. Agora vamos às perguntas. Divaldo, nós temos algumas perguntas para você. Recolhemos algumas perguntas, né? E são 7 perguntas que temos aqui. Vamos ver se a gente consegue respondê-las, né? A primeira pergunta é: até onde a tolerância pode levar à indiferença? Quando nós conivimos com o erro, nós cometemos uma arbitrariedade. Tolerar não é estar de acordo com o ato praticado no sentido negativo. É dar ao outro o direito de ele ser como é, mas nós o dever de sermos cada vez melhores. Eu, por exemplo, tolero a pessoa que é ignorante, mas não faço apologia da ignorância. Desculpo a pessoa que é agressiva, mas não concordo que essa pessoa permaneça na sua atitude de agressividade. Confunde-se muito tolerância com esse sentimento de permissividade. Nós podemos ver isso muito bem em Jesus e a mulher surpreendida em adultério. Muitos acham que ele coniviu, acreditando que o adultério não era nada, porque não pensou na realidade do ato. Façamos um retrospecto muito rápido. Ele estava na praça em Jerusalém e um grupo de homens leva uma mulher amargurada, já agredida, e atiram no chão e dizem: Senhor, esta mulher foi surpreendida pelo marido em adultério. Moisés, a lei, estabelece apedrejamento até a morte. E tu falas do perdão, da tolerância, como ficamos? Ele então disse: com a lei.
que se atire a primeira pedra sobre ela. Porém, aquele que esteja isento de culpa, que tolerar, era muito fácil aqueles puritanos, não puros, pegar a mulher que foi surpreendida, mas não o adúltero que foi com ela para o ato de desrespeito ao tálamo conjugal. Então pedem que este e aqueles apedrejem. Não, isso é covardia, é falta de senso. E Jesus não há desculpa por isso, entende a sua fragilidade. Quando lhe pergunta logo depois, mulher, ninguém te acusou? Não, todos se foram. Eu também não te acuso, mas não voltes a errar. Porque até então ela era ignorante das leis, mas agora ela estava responsabilizada. Por que ele não lhe cobra? Porque quem erra, carrega a culpa. E a pessoa reabilita-se. Não é o fato de apedrejarmos, de fazermos justiça com as próprias mãos, que nos redime, porque o que nos redime é a nossa transformação moral para melhor. Como Allan Kardec escreveu no item número 7 do livro O Céu e o Inferno, quando ele fala exatamente do perdão das ofensas. As atitudes são 3. Primeiro, se alguém me ofende, ou se eu ofendo alguém, eu devo ter 3 atitudes. Primeiro, o arrependimento, mas isso não basta. Depois, a expiação, o sofrimento, não basta. A reabilitação. Reabilitar-se diante do infrator ou perante a lei cósmica da ordem e do equilíbrio. Portanto, a tolerância é a maneira de nós não estarmos apedrejando a ninguém. Mas não quer dizer que estejamos concordando com os seus deslates e as suas atitudes irresponsáveis. Uma segunda pergunta é: como se explicaria a tolerância sem que interpretamos como uma forma passiva de agir do indivíduo, causando até a perda da autonomia individual? Qual seria a diferença de tolerar e consentir? Nós, quando toleramos, não consentimos com o erro da pessoa. Compreendemos que a pessoa delinquiu, mas nós não combatemos o delinquente, combatemos a delinquência. Não combatemos a pessoa, combatemos o erro. Então, vamos dizer, o indivíduo comete um furto, ninguém o viu, mas eu percebi. Então, eu tenho o dever de chamar-lhe a atenção, não de o denunciar de imediato. Mas se ele volta a repetir, e diante de alguém o que já é um roubo, ele naturalmente vai ser punido pelas leis, porque isso faz parte do nosso código de honra. Não é uma forma de estimular a criminalidade nem a desonra dele nem de nós. Porque muitas vezes há um detalhe que passa despercebido. Nós toleramos o erro dos poderosos, mas não toleramos o erro dos infelizes, dos empregados, dos servidores, das minorias, daquelas chamadas classes sofredoras, as marginalizadas pelas etnias, ou pelas posições sociais, ou pelo comportamento ético-moral. É necessário ter a coragem de entender, por exemplo, se eu vou passando e o lixeiro me golpeia, eu faço maior escândalo. Mas se é uma autoridade, eu então covardemente sorrio e etc. Eu tenho que ter a mesma atitude com o agressivo poderoso como com o infeliz da classe socialmente abandonada, dos párias da humanidade. Então, qual é a melhor posição? Seja pacífico e pacificador. Faça o bem. Mas se, por exemplo, uma pessoa vem e me agride, eu deixo naquele momento. Mas se ela ultrapassa, eu a repreendo. Eu tenho que ver até que limite, como diz Kardec, até o limite das minhas forças. Pessoas há que têm um caráter nobre e resistências morais muito grandes. E pessoas outras, como dizemos em português, que têm o pavio curto. Então, a diferença de comportamento está na linha das suas resistências. Então, a próxima pergunta é:
como ser tolerante em tempos de crise, onde vemos injustiças e mais injustiças? Especialmente no tempo de crise é que nós devemos ser tolerantes. Porque quando tudo está em paz, ser pacífico é o fenômeno natural, não tem outra alternativa. Mas, por exemplo, manter-se sereno ante a inquietação geral. Estar tranquilo diante da agressividade. Muitas vezes acontece conosco. Uma pessoa nos diz algo severo, nós ficamos pálidos. Eu, por exemplo, fico pálido. Portanto, eu estou reagindo emocionalmente. Mas, até agora, eu não reajo fisicamente. Eu evito. Porque aí está dentro do meu caráter. Eu evito porque eu não sei até onde vai a minha coragem. E eu posso sair do estado de vítima para ser agressor e cometer algo que nos outros censuram. Daí é necessário que nós criemos muito a coragem nesse estado. Eu tenho uma cena de Madre Teresa de Calcutá que me impressionou muito. Quando ela estava em Roma e aparece a AIDS, principalmente nos Estados Unidos, o cardeal O'Connor, que era o cardeal de Nova York, convida a Madre Teresa, que estava em Roma, para que ela venha a Nova York criar uma casa para pegar esses novos leprosos. Porque em Nova York eles eram considerados leprosos. Morriam embaixo das marquises, das imensas coberturas das estradas, e eram hostilizados a Ku Klux Klan. Chegava até mesmo a ameaçar de morte, e claro, matava. Foi um período de loucura. E Madre Teresa veio e abriu a Casa da Esperança. Ela conseguiu uma casa vazia, abriu a Casa da Esperança, colocou os doentes e trabalhou junto ao governador do estado para tirar das penitenciárias, inclusive daquelas da pena de morte, indivíduos que estavam contaminados. Ela trava uma batalha imensa. Por fim, ela conseguiu que alguns que estavam no corredor da morte viessem para a Casa da Esperança. E havia uma freirinha, uma jovem, que é a razão de uma história muito linda e de um livro fantástico chamado Muito Além do Amor, de um autor francês admirável que escreveu sobre a Noite da Liberdade. Nesta Noite da Liberdade, a história de Gandhi. Então, a moça, a freirinha, está lhe servindo a irmã de caridade. E um psicopata, um dos criminosos, apaixona-se por ela. E ela, que era pura e não tinha esses interesses, ela então explica que ele estava enganado, mas ele era temível e era temerável. E então tenta estuprá-la com a coisa e ela consegue, de uma maneira nobre, afastá-lo sem denunciar a madre, porque imediatamente ele seria expulso e ia logo para o cárcere. Mas nesse ínterim, ela ficava atendendo os doentes e ele diz para ela: você não me ama ou não me quer porque eu sou portador da AIDS, da SIDA. Ela diz: em absoluto, eu não lhe quero, não o quero, porque eu sou casada com Cristo, eu sou esposa do Cristo. E não o quero nem a você, nem a ninguém. E ele, na sua suprema ignorância, veja quanta coisa para contar um detalhe. No momento em que ela está distraída, ele pega uma seringa, uma injeção, coloca o seu próprio sangue contaminado, e ela estava dobrada, ele chega nas nádegas, no glúteo, através da roupa e aplica a injeção, aplica o sangue. E diz: agora você está contaminada, porque a AIDS é somente os fluidos e o sangue é que contaminam. Ela naturalmente sentiu aquilo, tomou jeito, sorriu para ele e diz assim: apesar de estar igual a você, eu não sou como você. E o que é curioso, ela não reagiu, tolerou o covarde, que aí ele teve um choque e viu o que ele havia feito. Mas o que é mais notável, ela não se contaminou até quando o livro foi publicado 10 anos depois. Ela já estava com Madre Teresa na China, depois do momento da Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Então, isso me impressionou na época que eu li o livro, mas de uma maneira terrível, ela fazendo bem, e vem esta fera e a contamina do seu sangue doente por uma paixão mórbida, um biótipo dos mais venais. E ela continuou sorrindo. O nome dela, o nome hindu, era Alegria.
irmã Alegria. Então, é esse o momento máximo que nós deveríamos aprender no cristianismo. Não sermos palermas, não sermos pessoas despersonalizadas, mas não sermos pessoas agressivas. Estar no mundo sem pertencer ao mundo. Que bom. Temos aqui mais uma questão. Até quando ou quanto temos que ser tolerantes aos males que alguns causam à sociedade? Sempre. Sempre tolerar, mas não conivir. Trabalhar para que aquilo que nos é molesto modifique-se. Lembre-se do perdão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que vale dizer que nós temos o dever, nós os saudáveis espiritualmente, nós criaturas, temos o dever de tolerar sempre. Por exemplo, eu tive uma irmã que era doente, porque era uma pessoa aparentemente normal e periodicamente, nos períodos catamênicos, ela entrava no transtorno uma semana antes, uma semana depois. Era permanente, era intratável. Ela dizia horrores à minha mãe. E como eu sou o último, eu vivi muito dentro de casa, eu dizia assim, mas você não tem o direito de ser tão grosseira com minha mãe. Entre uma hora dessa, eu mato. Pode se matar, mas você não tem o direito de agir com ela assim. Você tem que respeitar sua mãe. Seja você porque está doente, porque você sente muitas dores, seja porque for. E enfrentei várias vezes, mas com piedade também, porque eu tinha uma pena dela. Tinha uma ternura imensa, porque eu não tenho ideia das dores. Ela me dizia assim, Di, você não faz ideia. Eu fazia, porque eu via os espíritos vampirizando-a. Um espírito cruel vampirizava as energias sexuais. Era horrível o que eu vi com a minha irmã. E consegui, não porque fosse minha irmã, porque inspirava, ao invés de ódio, inspirava compaixão. E nós temos aí os caminhos a seguir. Temos várias opções. Se eu a odiasse, eu estava me vingando. Mas se eu me compadecesse e ela curou-se absolutamente, dedicou-se a cuidar dos órfãos aqui, teve um derrame cerebral, e eu não me lembro de ter visto uma pessoa tão resignada diante do seu problema, porque afetou o centro da palavra, o lado direito, o lado dos movimentos, e ela conseguia, quando eu chegava, ia conversar com ela, chegava do trabalho, às vezes muito tarde, eu vinha da repartição, ela colocava a mão na parte que ficou modificada para disfarçar, porque ela era, para mim, ela era muito bonita. Eu achava muito bonita, olhos verdes, lindos. Ela botava assim a mão discretamente e dizia com sacrifício assim, ainda estou bonita. Quer dizer, mas você é bonita de qualquer forma. Você é linda, porque tem esse caráter. Minha mãe já havia morrido. E ela, quando minha mãe adoeceu, ela se deitava no chão para ficar segurando a mão de minha mãe na cama. Portanto, a revolução, aquela paciência nossa, salvou-a. Mas se ele não tivesse aguentado, ela se teria suicidado, com certeza. Era uma obsessão, uma perseguição cruel, e o nosso amor era o único antídoto. Havia uma área de atrito com meu pai, ela não contava, e com meus irmãos, ninguém. Somente nós, eu era o último, estava dentro de casa. Daí nós temos que ser tolerantes, sempre. Porque o problema não é nosso. O problema é do outro, que é um doente da alma. Então, temos agora uma pergunta que é bem típica do movimento espírita. A pergunta é, como lidar com as divergências no meio espírita, com tolerância, onde alguns se acham mais intelectualizados que os outros? Aí é não dar importância, porque o pseudo-intelectualizado é nada mais do que um bobo. Eu me lembro de uma anedota que vale a pena contar. Um homem foi ao sacerdote, eu a contei há pouco tempo.
e disse assim: padre, eu tenho um pecado. E o padre perguntou: qual é, meu filho? Orgulho. Eu sou tão orgulhoso. O padre disse: realmente é um pecado. Mas você é rico? Não, senhor, eu sou pobre. Seu pai é algum homem de sociedade? Não, ele é até ali o carniceiro, é o vendedor de carne. Você tem algum título universitário? Não, 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 não. E tudo que o padre perguntava, ele não tinha. Quando terminou, o padre disse: olha, o seu orgulho não é pecado, não. Você não tem orgulho nenhum, você é um idiota. Portanto, um indivíduo super intelectualizado, que parece que sabe tudo mais do que nós, é apenas um presunçoso. Não darmos importância, não valorizarmos o conflito dele. Ele tem um profundo conflito de inferioridade, e então ele deseja exaltar-se num pequeno meio social, porque ele é repelido pelo grupo social a que pertence. Então nós vamos ver que esses indivíduos que querem reformar o mundo não conseguiram reformar-se a si mesmo. E sempre encontraremos em qualquer grupo social aqueles que se exaltam, que são melhores. E se nós damos importância, é exatamente o que eles querem. Se nós não valorizarmos, o balão murcha por falta de ar. E por último, a nossa última pergunta, que tem relação com a caridade e tolerância, né? Caridade que é muito falada por nós todos, não é? Então, como agirmos com caridade sem sermos coniventes? Eu não ouvi a última palavra. Sem sermos coniventes. Como agirmos com caridade sem sermos coniventes? O nosso sentimento de amor não está concordando com o doente, mas está cuidando dele. É o médico e o paciente. Há pacientes rebeldes. Quantas vezes o médico se vê na injunção quase de os abandonar, mas sabe que se os abandonar, eles vão piorar e vão morrer. Então o verdadeiro médico, desde o tempo de Hipócrates na Grécia, é um sacerdote. Ele não apenas oferece instrumentos para a saúde através de processos de medicina, mas oferece também a medicina do amor, da compaixão, da presença. Quantos médicos se tornaram célebres no mundo que nós, os pacientes, dizemos: meu Deus, ele é tão fantástico que já a presença dele melhora. Por quê? Porque ele irradia os sentimentos nobres. E como em todo problema de saúde há interferência espiritual negativa, a intervenção de uma pessoa saudável, de vibrações boas, já melhora e muda a paisagem. Então, essa caridade, tolerar, é verdadeira. Mas nós temos em nosso grupo uma pessoa que sempre cria problema. Nós aguentamos um pouco, depois chamamos em particular, dizendo: não vai mais participar das nossas reuniões. Porque você tem criado problemas, você tem sido prejudicial. Não tenho nada contra você, tenho contra seus atos. E a partir de hoje, você não participa mais. Nós temos dito isso. Temos dito aqui em nossas reuniões mediúnicas de indivíduos negligentes e que a gente vai tolerando, ele aproveita. Nós temos um pequeno estatuto. Não pode faltar 3 vezes, tem que tomar certas atitudes, mas não dá importância. Então, de vez em quando, nós chamamos e dizemos: olha, queremos muito bem, mas a partir de hoje, você não pode mais participar. Não conivimos com essa atitude. E aí, que faz o negligente? Fui posto para fora. Eu digo: o senhor não está sendo posto para fora. Está sendo advertido que não tem o direito de nos prejudicar. E a sua ignorância e má vontade não tem o direito de perturbar o nosso processo evolutivo. E ficamos numa boa, não ficamos com raiva. Falamos isso sem raiva, mas não deixamos voltar. Então, é o limite das forças, como diz Kardec. Até onde a gente aguentar. Quando chega ali no pavio curto, então a gente encerra para o pavio não explodir a bomba. Obrigada, Divaldo. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento, sua experiência de vida com todos nós. Nossa gratidão é eterna. A seguir, vamos mostrar um pequeno vídeo com uma singela homenagem feita com muito amor e carinho pelos espiritinhas holandeses. E em seguida voltamos para nossas considerações finais.
Divaldo. O Movimento Espírita Holandês. Gostaria de agradecer. NRSP wil u bedanken. Pelo carinho e dedicação. Voor de liefde en toewijding. Que o Senhor dedicou. Todos esses anos. Die u al die jaren aan ons hebt opgedragen. Através de seus visitas e palavras de amor e consolo. Door muziek aan ons en woorden van liefde en troost. Muito, muito, muito obrigado. Dank u wel. Obrigado, Divaldo. Dank u wel. Estamos chegando ao final dessa transmissão. Gostaria de lembrar que essa apresentação brevemente será legendada em holandês e disponibilizada pelas plataformas de comunicação da Mansão do Caminho e do NRSP, Conselho Espírita Holandês. Nossos agradecimentos a Dr. Juan Danilo por sua colaboração fraternal, ao Júnior da TEC, colaboraram para que esse evento pudesse acontecer. Agradecimentos especiais a todos os colaboradores do NRSP pelo suporte para mais esse evento. Nossa gratidão a todos vocês que nos acompanharam nessa transmissão. Divaldo, e a você. Receba a nossa gratidão eterna por podermos caminhar contigo nessa jornada. Tot ziens. É um prazer muito grande. Estamos profundamente sensibilizados, todos nós. E por uma coincidência muito grande, Laudelino Risso, que esteve conosco aí nesse dia do ano passado, está aqui conosco também. E está mandando um abraço carinhoso para todos. Muito obrigado, Maria, Euda e todos os amigos queridos. Até breve, se Deus quiser. Até breve. Abraços. Obrigado.